Olá, tudo bem? Este é o projeto Práticas Inovadoras de Ensino em Engenharia. Segue a videoaula com exercícios da disciplina de Algoritmos e Lógica de Programação. Divirta-se! Questão 39. A temperatura ambiente de uma região pode ser obtida a partir de um ajuste de dados experimentais por uma série de Fourier. A função a seguir foi obtida a partir dos dados experimentais de temperatura da cidade de Belo Horizonte no mês de agosto de 2013. Então, aqui a gente tem a função que representa a série de Fourier, onde o T é a temperatura ambiente, é o que se deseja calcular. E o T minúsculo é o tempo em horas. Então, para cada instante de tempo, em hora, qual é o valor, da temperatura ambiente em graus Celsius. Utilizando o modelo proposto para estimar a temperatura a partir da hora fornecida, desenvolva um programa em Scilab que calcule e mostre as seguintes informações sobre a temperatura em Belo Horizonte nas primeiras 48 horas de agosto. A temperatura média do período, a maior temperatura registrada no período, a menor temperatura registrada no período, quantas horas a temperatura ficou acima de 19 graus, quantas horas a temperatura ficou abaixo de 16 graus. Bom, então vamos começar a desenvolver esse algoritmo para calcular, a temperatura a cada hora durante as primeiras 48 horas, conforme pede aqui no enunciado do exercício. Então, nós vamos variar o tempo, começando com a hora 0 até 48 horas, variando, então, esse instante de tempo, jogando aqui para a fórmula, para a série, e para se obter a temperatura a cada hora, durante as 48 horas. Então, vamos abrir o ambiente do Scilab e vamos começar a codificar de modo que o algoritmo vai repetir o cálculo da temperatura usando a função para cada instante de tempo. Bom, estrutura de repetição, eu vou usar o for, eu vou usar a variável de controle aqui, o próprio t, que vai variar, que vai receber um valor inicial de 0 e vai até 48. Então, ele começa com o tempo 0 e vai até 48 horas. Então, eu tenho uma variável aqui, temp, que vai guardar a temperatura. Então, nesse caso aqui seria o T maiúsculo aqui, que eu quero encontrar a temperatura a cada instante, a cada hora, né? Então, temp, minha variável temp, vai receber quem? A cada termo da equação. Então, 19,06 mais 0,211. Aqui eu tenho uma multiplicação. Então, eu multiplico usando o operador aqui de multiplicação, que é o asterisco. Para calcular o cosseno, eu uso uma função do Scilab chamada cos e passo o parênteses. Então, ele vai calcular o cosseno de tudo que estiver entre parênteses. Nesse caso aqui, vai ser o cosseno da multiplicação de 0,08721 multiplicado por t. E seguindo aqui, eu tenho uma adição. Eu vou somar, então, essa outra parte da equação. Como o Scilab ele não entende colchetes, eu vou assumir aqui o parêntese. Então, parênteses dentro de parênteses, sendo que a prioridade de cálculo é sempre do parênteses mais interno. Então, aqui continuando, menos 5,51. Aqui eu tenho a multiplicação. Multiplicação de quem? Do cosseno. Então, função cosseno já implementada no Scilab.
é a função sim. Tudo que tiver entre parênteses eu vou calcular o seno, na verdade. Então aqui, o seno de quem? Seno de 0,08721 multiplicado por t. Bom, então aqui eu consegui representar a minha função de modo a chegar ao valor da temperatura. Temperatura a cada hora, a cada instante, que seria aqui o meu t, representando as 48 horas. Bom, depois de fazer isso, eu aqui já tenho o cálculo da temperatura. Eu posso mandar exibir essa temperatura. Para mandar exibir, aqui eu vou usar o comando mprintf, comando de saída do Scilab. Então, mprintf, abro parênteses, coloco aspas e vou colocar aqui o identificador de saída, %.2f. A informação, então, vai ser com 2 casas decimais. Fora da aspas, vou colocar a vírgula para separar a variável que eu quero que apareça na tela, né? O conteúdo da variável que eu quero que apareça. Então, nesse caso aqui, eu quero que apareça o valor da temperatura, que está armazenada dentro da variável temp. Então, se eu mandar executar esse algoritmo, esse trecho de código aqui, ele vai me mostrar as 48 horas, né, a temperatura das 48 horas. Então, mandar executar, ele vai mostrar aqui a temperatura das 48 horas. Só que aqui eu posso colocar um quebra de linha, que é o contrabarra N, ele vai mostrar um valor debaixo do outro. Então, vou rodar aqui novamente. Então, ao invés de sair tudo na mesma linha, um valor abaixo do outro. Então, no instante zero, a temperatura foi de 19,27 graus Celsius. Na primeira hora, então, nós temos aqui a temperatura de 18,79. Bom, vejamos então o restante do algoritmo aqui. O que a questão pede? Vamos voltar aqui na questão. A questão pede, para depois que calcular, pede a temperatura média do período. Como que eu faço para calcular a temperatura média? Nada mais é do que fazer a somatória de todas as 48 temperaturas obtidas em cada hora e dividir por 48. Então, com isso, eu consigo a temperatura média. Então, vamos voltar aqui no Scilab e vamos calcular essa temperatura média. Então, neste caso aqui, eu vou criar uma variável no início aqui chamada de total, ou soma, né? Vou somar, começando com 0, ou seja, não tem nada, nenhum valor armazenado em soma. Então, soma recebe valor inicial de 0. Bom, depois que eu calculei a temperatura, eu vou fazer a somatória, ou seja, eu vou acumular o valor dessas temperaturas para que depois, no final, eu possa calcular essa média. Então, variável soma recebe quem? Ela mesma, mais quem? Mais a temperatura. Então, a cada laço de repetição é calculada a temperatura e é armazenado na variável soma, fazendo então a somatória, acumulando os valores de temperatura. No final das 48 horas, a variável soma então vai ter a somatória de todas as temperaturas. Então, fora da estrutura de repetição, eu posso calcular então a média. Então, variável que eu vou chamar aqui de média recebe quem? A soma dividido, operador de divisão, dividido por 48.
Então, nesse caso aqui, eu vou obter a temperatura média no período. Então, aí é só pedir para exibir. Ó. Então, o comando de saída de dados, mprintf, parênteses, aspas, vou colocar uma mensagem qualquer aqui. A temperatura média do período é igual, identificador de saída, %.2f, então duas casas decimais, para quem? Para o conteúdo da variável média. Bom, se eu pedir para executar esse algoritmo, então ele vai exibir o conteúdo da variável média juntamente com essa mensagem de texto que eu coloquei aqui. Então, vejamos. Executando, então, o algoritmo. A temperatura média do período é de 17,48. Então, somando todas as temperaturas e dividindo por 48, eu vou obter a temperatura média do período de 17,48. É o que pede aqui na primeira opção aqui, na primeira letra aqui, que é a temperatura média do período. Bom, vejamos então o que se pede aqui na letra B. A maior temperatura registrada no período. Maior temperatura. Então, para calcular a maior temperatura, nós vamos voltar aqui no algoritmo e vamos colocar uma variável aqui chamada maior temp. A maior temp vai receber um valor bem pequeno aqui, uma temperatura bem baixa, vamos colocar menos 999 como valor inicial, para que no primeiro ciclo de repetição, o valor da variável maior temp possa ser substituído. E aí, a cada ciclo de repetição, a cada valor de temperatura maior, vai havendo a substituição. Então, para isso, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer uma estrutura condicional aqui. Então, a gente vai usar um if. If temp for maior do que maior temp, então, then, o que acontece? Maior temp vai receber a temperatura. Então, toda vez que eu identificar um valor de temperatura maior do que o conteúdo armazenado em maior temp, eu faço a troca. Então, sempre vou obter a maior temperatura. Então, a variável maior temp sempre vai conter a maior temperatura. Ok? Então, eu posso, no final aqui, pedir para... Vamos subir um pouquinho aqui. Pedir para exibir a maior temperatura. Então, ó, mesma coisa. mprintf, mensagem, a maior temperatura do período é igual, novamente, identificador de saída por %.2f, vírgula, e a variável que contém essa informação, que é a variável maior temp. Vou pedir para executar. Ó,
temperatura média do período é de 17,49 e a maior temperatura do período é de 23,72. Então, a mensagem apareceu aqui na mesma linha. Eu posso fazer dar um quebra de linha aqui, contra a barra N. Manda executar novamente e aí ele vai mostrar as duas informações, temperatura média e a maior temperatura do período. Então, essa aqui é a maior temperatura. Vamos voltar então lá na questão. A questão aqui, na letra C, pede agora a menor temperatura registrada no período. Então, vamos voltar lá no programa, que é agora a menor temperatura. Então, vamos criar uma variável aqui chamada menor temp. Aqui, o contrário de maior temp vai receber um valor bem alto. Vamos colocar aqui este monte de 9 aqui. Então, vai ficar um número bem alto. Então, recebendo como temperatura menor um valor bem alto. Então, aqui a gente vai criar, dentro da estrutura de repetição, uma nova condição. If. Então, eu estou dizendo o seguinte, ó, se a temperatura, se o valor contido em temp for menor do que menor temp, então, se essa informação for verdadeira, o que vai acontecer? Eu vou substituir, ó, menor temp vai receber quem? Vai receber a temperatura calculada, vai receber o valor de temp. Então, agora, depois que ele fizer o ciclo das 48 repetições, ele vai sempre armazenando aqui a menor temperatura. E no final, o conteúdo dessa variável sempre será a menor temperatura. Então, para isso, para mostrar essa saída aqui, a mesma coisa. mprintf a menor temperatura do período é igual, não posso esquecer do identificador de saída, ponto 2f, vírgula, a variável que contém a informação que eu quero exibir, que é menor temp. Então, vou mandar executar. Não posso esquecer aqui do identificador da quebra de linha, para não ficar tudo na mesma linha. Então, quebra de linha aqui é o barra N, contra a barra N. Então, peço para exibir aqui. Agora ele encontrou a menor temperatura do período, que é 13,55. Certo? Bom, vejamos o que pede mais o enunciado aqui da questão. Aqui pede, na letra D, quantas horas, ou seja, a quantidade de horas, que a temperatura ficou acima de 19 graus Celsius. Então, tendo o cálculo da temperatura, é só fazer uma condição verificando esse valor da temperatura. Se esse valor for maior do que 19, eu vou fazer uma contagem, ou seja, contar as horas em que a temperatura ficou acima de 19. Então, voltando aqui ao algoritmo. Então, olha só, voltando aqui no meu algoritmo, eu vou fazer uma outra condição. Então, if se temperatura for maior, acima de 19, então 19 não entra. Se temp for maior do que 19, então eu vou fazer uma contagem. Eu vou criar uma variável aqui, chamar de QT19, nome qualquer aqui. Recebe quem? Ela mesmo, QT19 mais 1. O que isso indica?
indica que toda vez que eu encontrar uma temperatura, toda vez que o cálculo de temperatura for maior do que 19 graus Celsius, eu vou contabilizar uma unidade na variável QT19, tá? Sendo que ao final das 48 repetições, eu vou ter aqui uma quantidade ou um valor acumulado aqui, que representa a quantidade de horas em que a temperatura estará acima de 19 graus. Então, olha só, um detalhe importante é que essa variável ela tem que ser inicializada com 0 antes de entrar na estrutura de repetição. A mesma coisa. QT19 recebe como valor inicial 0, ou seja, não tem nenhuma quantidade de horas ainda armazenada, ou seja, quantidade de horas acima de 19, onde a temperatura está acima de 19, é igual a 0. Para começar, começa com 0. Bom, então, eu fiz essa verificação dentro de cada repetição e somei uma unidade toda vez que a minha temperatura for maior do que 19. Então, aqui eu venho aqui no final e mando exibir. Mesma coisa, comando saída de dados, mprintf, aspas, a quantidade de horas acima de 19 é igual, não posso esquecer do identificador, %.2. Nesse caso aqui, quantidade é um valor inteiro, né? 1, 2, 3, então valor inteiro. Então, o meu identificador de saída aqui pode ser o %d, que representa a saída de dados inteiro. Então, fechei aspas, coloco uma vírgula para separar a mensagem de texto do conteúdo da variável e mando exibir. Mando exibir a variável que contém a quantidade de horas onde a temperatura está acima de 19. Então, QT19. Bom, eu vou fazer o mesmo procedimento, então vamos executar aqui para ver o resultado. Mandei executar o algoritmo. Aqui eu esqueci de colocar contra a barra N para quebrar a linha. Então, ele vai mostrar a quantidade de horas acima de 19 é 13. Então, 13 horas, a quantidade de horas, 13 horas, a temperatura ficou acima de 19 graus. Então, voltando aqui ao enunciado, a última questão aqui pede a quantidade ou quantas horas a temperatura ficou abaixo de 16 graus. Então, voltando aqui, novamente eu vou usar mais uma condição aqui dentro do meu laço de repetição, if temp, temperatura abaixo, né, menor que 16. Então, nesse caso agora é quantas horas a temperatura ficou abaixo de 16. Então, se temp menor que 16, então, odeno, vou criar uma variável aqui chamada QT16, recebendo quem? Ela mesma, QT16, mais 1. Então, toda vez que eu encontrar uma temperatura menor que 16, eu vou contabilizar uma unidade. Vou fazer uma contagem aqui no final, quantas temperaturas estarão abaixo de 16, né? Dado o cálculo da temperatura aqui através da função dada no enunciado do exercício. Bom, não posso esquecer de inicializar aqui também com 0, então QT16 recebe o valor inicial aqui de 0, para garantir que nenhuma hora ainda foi contada. Então, aqui, eu volto aqui, fiz o cálculo, verificou que essa condição aqui for verdadeira, ou seja, encontrei uma temperatura menor que 16, ele conta. No final das 48 repetições, essa variável QT16 aqui vai ter um valor que representa
a quantidade de vezes ou a quantidade de horas em que a temperatura foi menor do que 16. E aí é só mandar exibir no algoritmo por meio do comando de saída de dados, que é o mprintf. Então, a quantidade de horas abaixo de 16 é igual, novamente, quantidade, então o valor saída inteiro, então %d, vírgula para separar o conteúdo da mensagem de texto com o conteúdo da variável QT16. Então eu volto na mensagem de cima, contra a barra N para quebrar a linha. Então se eu pedir para executar esse algoritmo aqui, ele vai exibir todas as informações solicitadas no enunciado da questão. Então vejamos aqui. Então nós temos aqui como resultado, olha, a temperatura média do período foi igual a 17,49. A maior temperatura do período foi de 23,72. A menor temperatura foi de 13,55. A quantidade de horas acima de 19 foi de 13. A quantidade de horas abaixo de 16 foi 22. Então aqui eu consegui calcular tudo que o exercício, o enunciado da questão me pede, através do algoritmo. Então aqui nós temos o algoritmo que faz todos esses cálculos.